Espetáculo, estamos vendo. Manda bala. Fechado. Bom, vamos lá então, pessoal. Bom dia a todos aí, obrigado pela participação. Uma responsabilidade aí de fazer a primeira do dia, né? Acho que isso é uma abertura legal aí para a gente poder dar sequência no trabalho no dia todo, né? Bom, vou começar falando um pouquinho de quem somos, né? Combox, o que faz, como atua. E aí, na sequência, a gente fala um pouquinho mais voltado para a pauta mesmo, que são soluções para a indústria, né? Tem um videozinho aqui. Espero que saia com som ali, eu marquei, vamos lá. A Combox é uma empresa de tecnologia especializada na fabricação de hardware e software para o segmento de segurança eletrônica corporativa. Há mais de 15 anos, trabalhamos na excelência de desenvolvimento de produtos. Temos sede em Porto Alegre, filial em São Paulo e equipe técnica em Brasília. Nossos produtos, totalmente desenvolvidos no Brasil, atendem aos mais variados segmentos do mercado, tais como varejo, educação, financeiro, industrial, entre outros. O mercado corporativo brasileiro é especialmente complexo e exige soluções especializadas e de alto valor agregado. Robustez, inovação e escalabilidade garantem a credibilidade da Combox nesse segmento. Com foco em segurança eletrônica, oferecemos ao mercado soluções de controle de acesso, alarme corporativo, automação IP, SIM e data center. Nossas equipes de desenvolvimento são altamente qualificadas e experientes em ambientes corporativos. Nossos integradores são capacitados através de nossos programas de treinamento e certificação. Combox, promovendo a segurança e o bem-estar das pessoas e instituições. É isso aí. Bom, para a gente falar um pouquinho de soluções para a indústria, como o tempo é curto, né? A gente vai falar, eu fiz uns pinçados aí de alguns pontos importantes das nossas soluções, né? E vamos começar com, então, as três plataformas aí que eu entendo que são aderentes ao mercado de indústria, né? A começar pelo controle de acesso, Safe Access, passando por Safe Alarm, que é nosso alarme corporativo, né? E, por fim, Multi-IO ali, que é a nossa linha de automação IP, né? Bom, quando a gente fala de acesso, né? A gente fala de gestão de segurança, principalmente, né? Onde a gente tem ali o controle de fluxo de pessoas, todo o controle de visitantes, que é importante. Geralmente, as indústrias têm um fluxo grande de visitantes, né? Também de terceiros e prestadores. Os logs de acesso, que dá toda a segurança numa eventual ocorrência, de você ter ali as informações precisas e fáceis. E, principalmente, os logs dos usuários, né? Que diz exatamente aquilo que cada usuário fez no sistema, né? Então, isso é mais o básico ali, né? Quando a gente fala de controle de acesso, a gente fala muito de segurança, né? Mas eu gostaria de trazer outro prisma, né? Quando a gente está falando de acesso, que são gestão de áreas, né? Porque imagina que uma indústria tem lá algumas áreas que tem um controle um pouco mais rígido, né? Onde você depende de uma capacidade de ocupação, você não pode superar aquele excesso, né? Você não pode ter ali pessoas excedendo uma determinada área. Você tem, geralmente, estacionamentos muito grandes, né? Determinando por departamento quantas vagas você pode considerar para cada departamento ou para cada grupo de pessoas, né? Por exemplo, você tem ali um estacionamento de funcionários, porém, desse estacionamento, que é o mesmo pátio, você tem que garantir algumas vagas para a diretoria, para a presidência. Então, pela plataforma Safe Access, você consegue fazer isso, né? Você direciona uma quantidade específica de vagas para determinada estrutura, setor, enfim. Tem também o controle de refeitórios, né? Geralmente os parques Fabris aí têm os refeitórios próprios, né? Então, a nossa plataforma de acesso já tem ali também incorporado um módulo de refeitório, que determina principalmente as refeições ali, quem pode, quem não pode, em qual horário, fazendo a correlação com a capacidade, né, do setor ali.
do refeitório. Isso muitas vezes é usado, inclusive, para fazer gestão do fluxo de pessoas, né? Determinando muitas vezes o horário de almoço de alguns setores, né? Para não dar um grande fluxo lá no refeitório, né? E também, aí voltado para a segurança, também uma questão de rota de fuga, né? Pelo próprio sistema, você já determina ali uma rota de fuga específica para caso haja alguma ocorrência ali, o pessoal da brigada ali ter já bem definida a rota de fuga, né? Um outro prisma que eu trago, bastante importante também, é em relação à gestão da força de trabalho, né? Workforce Management, que você tem todo um paralelo, né, de controle que ajuda mais na parte operacional da indústria, né? Onde você tem ali um compliance com sistema de ponto, né, que determina muitas vezes, todo mundo sabe que o controle de ponto ele tem uma limitação lá, né? Você não pode determinar quando o funcionário pode marcar o ponto, né? Ele pode marcar qualquer dia, qualquer hora. Então, muitas vezes, o sistema de acesso que faz esse controle mais específico do pessoal, né? Dizendo exatamente quando pode passar, onde pode passar e dando acesso à área de trabalho daquela pessoa, né? Por exemplo, tem lá o artigo 66 da CLT, né, de interjornada, que diz que o funcionário tem que ter 11 horas de descanso entre uma jornada e outra. Então, se ele sai lá meia-noite do posto de trabalho dele, ele só poderia voltar a trabalhar às 11 horas da manhã no dia seguinte. E aí, o controle de ponto deixaria ele marcar o ponto a qualquer momento, né? Já no sistema de acesso, você pode habilitar essa função do Safe Access, que ele não permite a pessoa entrar antes do horário determinado que ele possa voltar ali sem gerar nenhuma hora extra, né? Da mesma forma, limite mínimo de almoço, né? Você tem ali, muitas vezes, aquele funcionário que ele tem 1 hora de almoço, no mínimo, né? E se a gente ouve muito falar, né? A pessoa vai, come alguma coisa rapidinho, volta, marca o ponto e acaba gerando hora extra indevida, né? Da mesma forma aqui, você determina que a pessoa saiu da planta ali, ela só consiga voltar depois de um mínimo de almoço de 1 hora, 40 minutos, enfim, configurável, né? Tempo de permanência nas áreas, né? Você consegue determinar também e tirar relatórios disso para saber muitas vezes a produtividade das pessoas. Controle de documentação, você já tem ali aqueles NR10, aqueles controles de segurança do trabalho, muitas vezes, então você já possibilita a pessoa só acessar desde que os documentos estejam aderentes, estejam em dia, estejam com a validade ok, né? E tudo isso ajuda na questão de diminuição de passivo trabalhista, né? Então, a gente já viu setores do jurídico conduzindo implantações, conduzindo projetos de acesso justamente para acomodar essas questões e diminuição dos passivos trabalhistas, né? Um ponto bastante importante que reduz diretamente o custo da operação muitas vezes, né? Além disso, tem as integrações, né? Então, com todo o parque Fabril ali, tem várias outras soluções, né? Que incorporam a indústria como um todo, né? E aí você tem Active Directory, você tem os ERPs das empresas, né? Que facilita muito quando a pessoa vai sair de férias, ou quando é admitido, ou quando é demitido, isso vai para o sistema de acesso de forma automática. Controle de frotas, né? A gente tem exemplos aí, né, de implantação que para o motorista conseguir abrir a cancela, feito uma análise num setor, num software externo, né, de controle de frota, né, para validar se o seguro do caminhão está em dia, para validar se foi feita vistoria, se o pneu está ok, se o motorista não tem antecedentes criminais, enfim, todo um contexto naquele momento em que o motorista está tentando sair da planta, né? Como também integrações com sistemas de balanças e outros tantos aí que a gente vê que é comum, né? Bom, para a parte de acesso, foi isso que eu trouxe, tá? E aí, na sequência, a gente mostra a parte do hardware, né? Então, esses são os hardwares que a Combox tem para a linha de controle de acesso. Do lado esquerdo, as controladoras, no meio, os periféricos, e do lado direito, ali, as fontes, né? Fontes também microprocessadas e controladas pelo sistema também, né? Além desses hardwares, tem as tecnologias integradas, né? De reconhecimento facial, impressão digital, QR Code,
reconhecimento de placa veicular, o LPR lá, né? RFID e o agendamento de visitantes via portal, que é um outro produto da Combox que integra diretamente no SafeAccess, que facilita o acesso ali dos visitantes nas plantas, né? Onde o próprio visitado ali consegue interagir com o visitante e liberar o acesso dele. Na parte de alarme, estou indo rápido aqui que já está acabando o tempo. Safe Alarm, a gente fala muito de gestão, né? É uma plataforma muito completa, onde você consegue fazer toda a gestão dos equipamentos, né? Cadastrar os sensores, definir os locais. Você consegue fazer a gestão das ocorrências também, importante, né? Todo o processo da equipe de monitoramento ou do próprio cliente ali que faz o próprio monitoramento, consegue gerenciar todas as ocorrências, né? Do início até o fim, identificando possíveis causas, enfim, todo o contexto da ocorrência. E também a gestão da equipe de monitoramento, né? Quantos atendimentos cada agente processou, quanto tempo levou, enfim, toda essa parte de gestão mesmo da equipe de monitoramento, que é fundamental. Muitas vezes você tem um equipamento muito bom lá na ponta, porém o agente, quando recebe o alarme ali, demora horas ou minutos preciosos ali para fazer uma atuação e acaba pondo em risco toda a estrutura, né? Um outro diferencial, a solução de alarme da Combox é 100% via biometria, né? Tanto arme e desarme através de biometria, que elimina aquelas questões de passar a senha de um para o outro, fazer coisa indevida, né? E o teste de sensores também são remotos, né? Então, você não precisa fazer com que eu tenha uma ronda lá específica para fazer teste em sensor, né? O próprio software, de forma remota, ou a equipe de monitoramento consegue fazer e registrar os resultados ali. E também tem a parte de integrações, né? De CFTV, analítico, toda essa parte de vídeo, né? Integração com radares, com drones, com garra de tigre, com todo aquele hardware sobressalente que existe, né? Nas plataformas de alarme de segurança eletrônica. Por fim, a gente vai falar do hardware, do alarme. Tem dois tipos de controladora, né? Tem a MAP10 ali, que é um painel mesmo, clássico, né? De alarme, mas tem também a MAP-Blade, que é essa daqui de baixo, onde é possível fixar no rack, né? E ela é toda modularizada, né? Dependendo da necessidade do cliente, você vai encaixando os módulos ali, fazendo cascateamento de central para atender a demanda ali de acordo com a necessidade, né? Os periféricos de biometria também, as fontes também são processadas, enfim, todo o monitoramento específico. E agora a gente entra na parte de automação IP, que também é bastante importante ali nessa questão da indústria, né? A Multi.io, ela possibilita o monitoramento, programação e acionamento remoto, né? Então, você consegue monitorar sensores, você consegue programar atuações automaticamente, né? E você também, através de outros softwares, né, fazer acionamentos remotos, né? Uma equipe de monitoramento pode acionar alguma coisa à distância via rede TCP/IP, né? Alguns exemplos de aplicação, né? A gente tem, por exemplo, monitoramento de temperatura, é possível fazer com a Multi.io. Monitoramento de rede elétrica, é possível fazer via software, via um painel óptico, né? A gente tem ali o Safe.io que possibilita isso, ou qualquer outro software, né? Você tem também monitoramento de fluxo, isso é muito importante, né? Nas indústrias, né? A gente vê muita aplicação da Multi.io nesse contexto, né? E, tanto também como monitoramento de pressão, né? Tem aquelas caldeiras, tem uma série de processos ali na indústria que facilita muito, né? Muitas vezes a empresa tem ali um controle de industrial mesmo, né? CLP, aquelas coisas, mas a Multi.io, ela complementa tudo isso, né? Muitas vezes tem alguma questão mais específica ali que a Multi.io encaixa bem e programável, enfim, de fácil programação também, né? Qualquer um consegue programar e ajuda muito no dia a dia ali das indústrias, né? Além de controle de iluminação, né, para reduzir custo, iluminação acesa indevidamente é custo direto, né? Então, você consegue fazer uma programação, além dos sensores, né? Muitas vezes coloca o sensor de presença lá, porém,
durante o dia continua acendendo lá, né, no pátio, né? Aí você coloca uma multi-I/O que possibilita você programar um horário para que o sensor de presença atue, né? Então, só vai ligar mesmo se tiver alguém passando à noite. De dia não precisa, né? Então, programação de horário é bastante importante, né? E, por fim, a automação distribuída, né? Você pode concatenar ali uma série de multi-I/Os, inputs e outputs, tudo sendo relacionado via software, né? E trazendo um contexto bastante automatizado ali para a planta e de fácil monitoramento, né? Bom, Silvano, esses são os modelos da multi-I/O, né? A gente tem ali esses 5 modelos. Além disso, tem os modelos via POI também, né? Via PoE. Então, a capacidade é dependente da necessidade ali, né? Entradas e saídas, de forma que elas também se comunicam entre si, né? Então, você pode, por exemplo, ler um input de uma e acionar o output de outra, né? Então, fica bastante simples ali a configuração e bastante aderente ali, uma vez que é bastante opção de configuração e de tamanhos para te dar ali uma flexibilidade bem boa ali para atender a demanda da planta, né? Tem essas integrações já nativas, né? Com a Digiforte, com a Sevit, ISS, AxonSoft e outros, né? Para fazer essas interações com vídeo, né? De planta baixa ali, você posiciona os recursos da plataforma para poder atuar de forma remota ou identificar um input de forma fácil, né? E esses são os protocolos de comunicação que a gente tem, né? A gente tem via SDK direto, né? Você pode fazer a atuação nela direto via HTTP, né? Qualquer menino ali do Senai faz uma programação facinho ali de atuação ou de leitura de sensores. Tem o protocolo específico COMBOX, que daí é o mais completo, né? Para te dar todas as opções que a própria multi-I/O tem. E tem também o BACnet, né? Que é um protocolo bastante utilizado na automação predial, né? Então, tem um contexto aí já embarcado, esse protocolo, para qualquer software que tenha esse protocolo, ele já é aderente, foi lançado no comecinho desse ano, finalzinho do ano passado ali, essa funcionalidade que tem atendido bem aí o pessoal da automação predial. Enfim, é isso, eu acho que está no tempo. Mais uma vez, obrigado aí pela participação. Existe para cada item desse, tanto controle de acesso, quanto o alarme, quanto a automação, existe lives específicas que a gente já fez, aí com duração de 1 hora e pouco, fica bem mais abrangente, né, o conteúdo. Aqui é um overview para que vocês possam ver exatamente como a gente atua e como a gente pode ajudar. E aí, depois tem disponível lá no site do CT as outras lives mais completas ali, aprofundando esses itens e dando uma visão melhor ali para vocês, né? E também tem aí no final, né, Silvano, vai ter ali o brinde, né, o sorteio, que aí é certificação, né? Aí para o caso do alarme, são 2 dias, né, de imersão total na solução. Para automação IP, que é um pouco mais simples, é um dia, né? Mas, assim, é a informação do início ao fim, uma imersão grande ali da solução para o pessoal poder ficar fera aí nas soluções. Fantástico. Marcelo, show de bola. A ideia é justamente essa, você matou a pau. Você conseguiu passar bastante informação para o pessoal, agora você que está nos acompanhando percebe que a quantidade de produto diferenciado que a COMBOX consegue te ajudar, né? Agora é só procurar. E realmente, você procura no site, aqui, no nosso YouTube do CT Segurança, né? Tem lá a playlist da COMBOX. E lá já tem muito conteúdo falando do alarme, falando da automação, né? Eu sou super fã das multi-I/O, né? Adoro multi-I/O. Elas estão melhorando a cada dia. E as integrações também estão aumentando a cada dia, né, Marcelo? Exatamente. A gente percebe que cada vez mais o espectro, né, vai abrindo, né? O pessoal começa a colocar as aplicações da COMBOX em vários segmentos, em vários cenários, né, que exigem efetivamente integração, né? E esse é um grande forte da COMBOX, né? Uma vez que o produto é 100% nacional, a gente tem total autonomia ali, total conhecimento para poder fazer essas integrações. Isso é o que faz crescer cada vez mais a aderência do produto da COMBOX nos projetos, né?
Maravilha. Enquanto eu chamo aqui o pessoal que vai entrar aqui na sequência, você volta comigo no final para ajudar nos sorteios? Fazer a Volto premiação? sim. Vamos lá. Legal, então. Marcelo, muito obrigado. Parabéns aí pela explicação. Mandou muito bem, como sempre. COMBOX sempre manda muito bem. Obrigado, gente. Então, eu espero você ao final lá. A gente vai fazer essas premiações quando for... 11h55.